costumo dizer que caí 2 vezes no mundo. Vou explicar porquê. Eu nasci numa aldeia muito pequena, ao pé de Macedo de Cavaleiros, entre as pontes. Eu sou transmontano. Eu devo dizer que o meu avô aconselhava-nos, quando nós imigrávamos, tínhamos que emigrar, nunca dissessemos que éramos para as pontes, quando chegasse muita gente. Porque os outros podiam não ser, escusavam de ficar envergonhados. Bom, mas desta vez, como já está no livro, não se pode evitar isso. Eu vivi, a maior parte dos senhores, felizmente, não viveram isso, uma mudança do país que é uma mudança quase dramática, eu diria que é dramática, ao longo da minha vida. Primeiro, vim numa aldeia muito pobre, onde não se sabia sequer o que era o dinheiro, porque as pessoas, quando trabalhavam, eram tornasgueira. Eu ia trabalhar para si 3 dias, o senhor vinha trabalhar para mim 3 dias. Estava o caso arrumado. Se a pessoa tinha gado e emprestava ao boi 2 dias, o outro ia trabalhar uma semana para ele. E assim é que corria a vida. Bom, e toda a gente emigrava. E eu devo dizer que, ainda hoje, eu trago sempre o retrato do meu pai aqui no bolso. Porque eu acho que foi heróico. Que o camponês que veio por aí abaixo, filho de um moleiro, empregado no moinho, mas devia ser um empregado no moinho extraordinário, porque ele teve 8 filhos e fizeram todos em instrução primária. Naquela época foi extraordinário. E emigrou para Lisboa. E como é que ele e a minha mãe resolveram? Tiveram 2 filhos, eu e a minha irmã. E ainda há pouco, antes de eu vir para aqui, esteve comigo. Que o filho havia de se formar em Direito e a filha havia de ser médica. Porque, senão, não conseguiam a ascensão social, só pelo saber que se pode conseguir. Eu considero quase milagroso como é que eles conseguiram fazer isto, com enormes sacrifícios, como calculam, mas com um sentimento que ainda não há muito tempo pude verificar, imaginem, nos Açores. Eu quase todos os anos sou convidado para ir à Universidade dos Açores. De repente lembrei-me da situação financeira em que estamos. Telefonei para lá e disse: ó Solar, vocês não podem pagar a passagem. E disseram-me de lá da reitoria: o Sr. Professor, não esteja preocupado. Esta universidade não paga passagens nem coisa nenhuma porque está falida. Então, nós temos aqui uma pequena fundação que resolve ajudar a universidade. Quando precisamos, eles convidam. O doutor vai ter a paciência de não ir para o hotel. Vai para a sede da universidade, que é o Palácio. Bom, cheio de retratos de antepassados, etc. E era eu sozinho, naquele palácio, do Conde Albuquerque, e uma senhora já com bastante idade, que tratava da casa e veio pôr um pequeno almoço e fazer companhia. E disse-me uma coisa que me fez lembrar a minha aldeia e que entristeceu até um bocado. Disse assim: eu estou aqui há mais de 30 anos. Venho de uma aldeia. Eu nesse tempo era feliz. E era o que acontecia naquelas aldeias, mesmo entre as montes. As carências eram enormes, mas as pessoas eram felizes, solidárias. Isso era extremamente importante. E há uma das coisas que eu acho que o país está a perder com algumas das medidas que os governos e as dependências internacionais estão a colocar. Ignoram que o que faz a unidade de um país é a comunidade dos afetos. Nós somos diferentes uns dos outros. As pessoas dizem que
muita convicção, eu sou minhoto, eu sou beirão, eu sou alentejano, mas são portugueses. E aquilo que os une é a comunidade de afetos. Se houver políticas, começam a pôr de lado os velhos e os novos, os funcionários públicos dos privados, e assim por diante, a comunidade dos afetos começa a desaparecer. E uma das evoluções a que eu assisti foi isso. A quebra da solidariedade dos afetos que faz a unidade. E fiz o curso de liceu, andei na Faculdade de Direito de Lisboa, enfim, como toda a gente, um bocado difícil. Morava em Cavelico, andei no Liceu Passos Manuel, 7 anos, depois 5 anos na faculdade, 12 anos a ir a pé e voltar a pé. Bom, é por isso que eu ainda hoje gosto de estar de pé. E realmente, num regime que devo dizer que a juventude a que eu pertencia não se interessava por isso. Eu nem sequer pertencia à Mocidade Portuguesa, porque já tinha feito 14 anos quando apareceu a Mocidade Portuguesa, mas os que se interessavam eram pelos desportos, proporcionava, por exemplo, as coisas marítimas eram interessantes para os estudantes. Os outros andavam a pé e o meu era muito complexo isso. A primeira vez que eu caí no mundo e que ele surpreendeu isso como digo, foi quando o almirante Sarmento Rodrigues, que era o ministro do ultramar, me pediu para ir estudar o sistema prisional português no ultramar. Eu dava aulas de Direito numa escola que tratava da administração ultramarina. E fui lá, corri as províncias todas, da África. E verifiquei uma coisa, é que andava a ensinar coisas erradas, porque não eram as que eram observadas naqueles territórios. E fiz um livro, aliás, serviu depois de tese, etc., e que levou a uma reforma do sistema prisional do almirante Sarmento Rodrigues, que é uma coisa que eu achei que foi uma lei importantíssima. Bom, mas depois veio o problema das Nações Unidas. E o ministro dos Estrangeiros nesse tempo era o professor Paulo Cunha, que era um homem notável como professor, com grande capacidade de sistematização, alegre, bem disposto, melómano, tocava violino, era um homem muito atraente como professor e fez o que costumam fazer os professores. Vão à procura de alunos de que se lembram para fazerem a sua equipe, para ir às Nações Unidas. A minha geração não podia atravessar a linha que devia à Europa ao meio. Portanto, eu também não tinha dinheiro para isso. Bom, e foi aí a primeira vez que, à margem dos livros, naturalmente, sempre tinha lido e talvez excessivamente, eu vi todas as áreas culturais do mundo, pela primeira vez, a falarem em liberdade, com as suas opiniões sobre o mundo em que vivíamos. E eu caí no mundo outra vez. E é aí que eu faço o desvio para as ciências sociais, definitivamente. E organizar uma escola de ciências sociais, definitivamente. E, naturalmente, também aí percebi que se ia verificar um fenómeno de que hoje a Europa está a sofrer completamente, e fui escrevendo sobre isso. E foi o seguinte: os senhores que ainda hoje lerem os discursos dos ministros, sobretudo os franceses, a Assembleia Francesa, onde eles explicam, antes da Conferência de Berlim, depois da Conferência de Berlim, porque é que queriam ir para a África, todos invocavam naturalmente grandes valores. Nós, por exemplo, andávamos a fazer evangelização. Os franceses iam levar o ciologismo, as luzes. Os ingleses, o peso da civilização. Mas, na verdade, eles criam as matérias-primas, o monopólio do mercado dos produtos acabados e as energias não renováveis,
e pagar o preço do trabalho como entendiam pagá-lo. É disso que eles se queixam da China hoje, que a China está a fazer isso. Bom, então, essa situação, quando eu comecei a ver os budistas, os sikhs africanos, os primeiros sindicalistas africanos, a falarem em liberdade, eu disse, não, este mundo vai ser outro, porque era necessário procurar a síntese disso. Eu queria escrever também um relatório sobre isso, e num dos relatórios expliquei, na minha opinião, aí por volta de 1960, 61, ia haver uma revolta no ultramar português. É aí que eu me defronto com a chamada do Dr. Salazar, com quem eu não tinha falado nunca, me queria perguntar porque é que o senhor escreveu isto neste relatório e é verdade, aconteceu. E eu disse, olha, porque tive uma excelente professora de instrução primária, só por isso. Porque a Carta das Nações Unidas dizia que os países não podiam ser condenados quando se opunham à descolonização ou outras quaisquer decisões das Nações Unidas, enquanto tivessem um terço dos votos a seu favor. E eu fui ao mapa ver os países que eu entrando e verifiquei que, a volta de 1960, o terço desaparecia. Quando desaparecesse, passava a ser legitimado de volta todos aqueles fundos e centros de estudo, que havia, aliás, muitos nos Estados Unidos, incluindo organizações religiosas, iriam apoiar esses movimentos. E foi o que aconteceu. Bom, eu também me disse, o senhor anda para aí a fazer umas críticas na universidade à nossa administração ultramarina. E eu disse, não é difícil saber isso, porque eu escrevo sempre as lições e publico-as de maneira que é fácil saber isso. E então pediram se eu queria pôr essas reformas, fazer essas reformas. Eu devo dizer que ainda há pouco tempo uma jovem jornalista, menos hábil do que a editora, me perguntou assim, como é que o senhor foi ministro do Dr. Salazar? E eu disse, eu em primeiro lugar fui ministro dos nativos de Portugal, e vou-lhe dar um conselho. É quando a senhora puder fazer bem a alguém, faça e não esteja a pensar nas consequências para si. É o que deve fazer. E é assim que aparece a regulação dos produtos indígenas, aparece a abolição do trabalho forçado, as concessões obrigatórias, o Código de Trabalho que o BIT considerou que era o mais avançado da África naquele tempo, e a minha mãe, eu ainda não era casado, ia atender do telefone porque eu passei a ser comunista e lá sou. Eu andava a fazer aquelas reformas. E ela com muita paciência e desgosto e ouvindo aquelas coisas, mas com paciência, ela ia aturando e tal. Até que uma conversa, o Dr. Salazar, que uma vez me chamou e me disse, olha, eu quando o convidei, foi para fazer as reformas que eu disse, tenho deixado de fazer todas. Isso é verdade. Mas acontece que a reação que isso está a provocar a tal ordem, que talvez eu próprio não possa continuar no governo. E temos que mudar de política. E eu disse esta coisa simples, acaba de mudar de ministro. E ele respondeu assim, eu já estava à espera dessa resposta. Bom, desci a escada, isto foi no Forte Estoril, quando ia ao fundo da escada, ele ainda me perguntou, lá de cima, ele era muito bem educado, ia sempre acompanhar as pessoas à porta. Olha uma coisa, ó Sr. Professor, não podíamos falar nisto outra vez na segunda-feira? Eu disse, pode, com o próximo ministro. Foi assim que as coisas acabaram. Depois ainda fui convidado para ser Ministro da Educação, parece que era, e eu disse, é evidente que não posso, foi do Dr. Pico, todo esse assunto, eu não posso
colaborar com o governo que faz o contrário daquilo que eu acho que é preciso para o país, porque nós vamos ter uma guerra que vai demorar tempo. E também me convidaram para ser embaixador no Vaticano. Eu disse, eu não sei latim suficiente. E então resolvi dedicar, como tinha feito até antes, a minha vida à universidade. Eles pagaram os favos, as consequências foram essas, e assim foi passando o tempo. E foi passando o tempo e eu fui acompanhando a mudança de estatuto do país. Eu vou tentar fazer uma pequena síntese do que é que eu pensei disso e sofri com isso, com todos os portugueses e muitos portugueses sofreram. Em primeiro lugar, eu tinha a convicção que Portugal, com este terreno que o nosso cardeal patriarca disse, que é o terreno que nos calhou onde encalhamos, é assim que ele define os 92 mil quilómetros quadrados que nós temos, precisou sempre do apoio externo de Portugal. E o primeiro foi logo o Papa, o Afonso Henriques, disse que ia pagar um tributo de 4 onças de ouro. E está aqui pouca gente que os guarda o segredo disso. O cronista diz que ele nunca pagou por esquecimento, muito bem lembrado. Depois o segundo amparo, na segunda dinastia, foi a Aliança Inglesa, aí pagámos. Pagámos e não foi pouco, nós pagámos. E finalmente, quando se perdeu o último império, o terceiro império, não havia outra saída senão o apoio da Europa. Eu apoiei isso, o apoio da Europa. E foi por isso que, com a benevolência da geração mais nova, em que o nosso presidente se integrava, eu fui convidado a entrar no CDS. E pelas mesmas razões que eu tinha aceitado fazer as reformas do ultramar, eu entrei no CDS porque achava que a democracia cristã era a que fazia mais falta. E eu pertencia já a algumas organizações que não faziam política, mas não se pode pensar sem que as ideias tenham efeitos políticos. E, portanto, eu pertencia ao Centro Europeu de Informação e Comunicação, tinha delegações nos 14 países, cheguei a ser presidente internacional disso, depois entrei para a Federação do Novo Codémico. Outro dia telefonaram e perguntaste se eu estava vivo. Eu agora já não falava. E isso foi a tarefa que nunca teve um conhecimento ou um efeito muito grande no país. Foi sempre um pequeno partido, mas com algumas pessoas com convicções, embora talvez neste momento a primeira coisa que nós precisávamos era de cada partido reformulasse os seus programas. Era isso que precisava de fazer. E o país foi a pouco e pouco ficando, em primeiro lugar, aquilo que eu chamo exógeno, quer dizer, vítima de efeitos de decisões em que não participou. E nós sofremos essas decisões. Depois, o país ficou exíguo, quer dizer, com um déficit permanente entre obrigações e recursos para utilizar nessas cumprimento dessas obrigações. E, finalmente, o protectorado para que nós ficamos. E que é um peso tremendo para a próxima geração. Neste momento, eu não vou avançar os vales, neste momento eu acho que a conjuntura é extremamente grave para a Europa. Porque acho que a Europa reconstituiu, em primeiro lugar, o límer do Império Romano. É a Chipre, é a Grécia, é a Itália, é a Espanha, é Portugal, um bocadinho da França já começa, e pelos caminhos por onde os bárbaros vieram ocupar o Império Romano, neste momento, é a própria pobreza que está a ser expulsa pela miséria, em relação ao norte, pelos mesmos caminhos onde os outros desceram. E é por isso que eu tenho feito empenho
em defender janelas que eu penso que são de liberdade de Portugal. Uma delas é na CPLP, que é para outros exames e não são alegres neste momento, também. A outra é a plataforma continental, que nós sabemos que tem também alguns riscos. Numa Europa que dividida entre a Europa rica e a Europa pobre, neste momento está numa conjuntura estratégica, a meu ver, que exige prudência e sabedoria e uma grande capacidade nas relações internacionais, tudo coisas que têm um certo respeito, porque nós temos um tal Império Romano com a sua fronteira redefinida, povos ao sul desse Império, temos o Mediterrâneo transformado num cemitério, temos o desenvolvimento do terrorismo por toda a parte e temos o problema da Grécia. E este problema da Grécia eu acho extremamente grave. E porquê? Porque neste momento, segundo as estatísticas, que hoje é a fonte de inspiração dos europeus, 80% dos gregos não querem sair da Europa. Mas, se alguma distração ou leviandade fizer mudar a opinião dos gregos, nós não temos na Europa toda estadistas que reconstruíram a Grécia contra a fúria dos exércitos alemães, e não faltará quem queira trazer apoio à Grécia. Não digo mais detalhes, por o conselho que deu uma vez o governador civil de Beja, que tinha o nome do general, o mesmo do general que ocorreu o Presidente da República, foi assassinado. O Delgado. Era o governador Delgado, salvo erro, era de Beja. Mandou chamar a imprensa do distrito e disse, devia haver 2 jornalecos, e disse-lhes: eu sou muito liberal e, portanto, os senhores escrevem o que quiserem. Agora, há uma palavrinha que nunca podem usar. Uma é comunismo. Mesmo para dizer anticomunismo, porque sempre lembra. De maneira que eu não as minhas conclusões sobre se alguma leviandade levar a mudar a opinião grega, eu não digo as palavras que me ocorrem, porque sempre lembro.